Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, pondo a palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é terça-feira, o evangelho que a igreja nos propõe está em Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 41. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enquanto Jesus falava, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar em sua companhia. Ele entrou e pôs-se à mesa. Admirou-se o fariseu de que ele não se tivesse lavado antes de comer. Disse-lhe o Senhor: vós, fariseus, limpais o que está por fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de roubo e maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o conteúdo? Dai antes em esmola o que possuís, e todas as coisas vos serão limpas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, os fariseus tinham por hábito purificações, abluções. Eles entendiam que aquilo que você tocava no mundo o tornava impuro. E que se você tocasse algo impuro, era necessário que você se purificasse. Como as mãos tocam diversas coisas ao longo do dia, as mãos se tornavam impuras. E para comer, era necessário purificar as mãos. Não era simplesmente a higienização das mãos, ou como hoje as pessoas fariam, passar um álcool gel nas mãos para as mãos não ficarem contaminadas, para não trazer doença. Era uma contaminação espiritual. Os fariseus entendiam, por exemplo, que quando alguém tocava sangue se tornava impuro. Assim, por exemplo, uma mulher no seu período menstrual, ao encerrar o seu período menstrual, era preciso fazer uma purificação. Era preciso se purificar porque ela havia sido tocada pelo sangue menstrual. Assim também, uma mulher que depois de ter dado à luz, depois de ter tido um parto, por ter sido tocada pelo sangue ou pelo líquido amniótico que fluiu através do parto, era necessário que ela se purificasse. Assim também aqueles que auxiliassem no parto, ao tocarem o sangue ou o líquido amniótico dessa mulher, também precisavam se purificar. Assim que tocasse cadáveres, quem tocasse diversas realidades, era necessário fazer purificações, abluções. Era um preceito religioso, era uma das regras que os fariseus haviam colocado na lei de Moisés. Não é uma regra que Moisés havia instituído, mas eram diversas regrinhas que a partir da grande lei de Moisés, os fariseus foram acrescentando. E assim eles fizeram centenas de regrinhas e viviam a sua vida religiosa baseada nessas regrinhas, viviam a sua vida religiosa baseada nesses preceitos. Aqui no evangelho de hoje eles convidam Jesus para jantar. O fariseu convida Jesus para jantar na sua casa. Jesus se põe à mesa e Jesus, que é Deus e conhece o coração do homem, toca o pão sem lá antes purificar as mãos, porque ele sabia o que aquele ato dele de tocar o pão sem purificar as mãos provocaria no coração do fariseu. Provocaria uma repulsa no coração do fariseu. E o fariseu logo pensa, mas se esse homem é um rabi, como que ele pode comer sem purificar as mãos? E a partir desse pensamento do fariseu, Jesus traz para ele uma palavra de salvação, uma palavra de vida eterna. Jesus mostra para ele que o importante não é purificar as mãos, mas é purificar o coração. E a chave de leitura desse evangelho, o ponto alto desse evangelho, é o modo como Jesus mostra para o fariseu que ele pode purificar, lavar o seu coração. Versículo 41. Dai antes em esmola o que possuís, e todas as coisas vos serão limpas. Queridos, imagina você, que você tenha um trabalho de descarregar 500 caminhões lotados de saco de cimento. Pensa isso, faça um exercício mental. Imagine que você tenha essa tarefa a executar. Você tem que descarregar 500 caminhões lotados de
de saco de cimento. É um trabalho hercúleo, não é? É um trabalho hercúleo. Queridos, o nosso pecado é tão, infelizmente, é tão abundante. Nosso pecado é tão terrível que nos purificarmos do nosso pecado é um trabalho hercúleo. É um trabalho como se fosse descarregar 500 caminhões de cimento. 500 caminhões carregados de sacos de cimento. Você sabe que cada saco de cimento pesa 50 quilos. E um caminhão pode suportar centenas de sacos de cimento. Imagina você então quantas toneladas você não teria que descarregar ao descarregar 500 caminhões com 500 sacos de cimento. Mas, em substituição a essa tarefa, você pode executar outra tarefa. Tem 500 escorpiões. Você precisa matar os 500 escorpiões. Mas você não tem como você matá-los todos de uma vez. Tipo, jogar um inseticida e matar todos os escorpiões de uma vez. É preciso você matar um a um. A cada escorpião que você mata, você está dispensado de descarregar um caminhão de 500 toneladas de cimento. Isso é um exemplo da importância de darmos esmolas. Os 500 caminhões de cimento são os nossos pecados. Mas você pode dar esmola. A cada vez que você dá uma esmola, você está dispensado de descarregar 500 caminhões de cimento. Porque o Eclesiástico diz que a caridade purifica uma multidão de pecados. No livro de Tobias, no capítulo 12, livro de Tobias, capítulo 12, versículo 8, o arcanjo Rafael diz para o velho Tobias assim: boa coisa é a oração acompanhada de jejum, e a esmola é preferível aos tesouros de ouro escondidos, porque a esmola livra da morte. Ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. A esmola apaga os pecados. A esmola apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Tobias capítulo 12, versículo 9. A misericórdia, a esmola, apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. O evangelho de hoje, o evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 31 até o versículo 46, Jesus fala do juízo final. E Jesus mostra o critério que ele vai usar para nos julgar no juízo final. Ele diz que ele vai voltar na sua segunda vinda gloriosa e vai chamar à sua direita as ovelhas e vai colocar à sua esquerda os bodes. E ele vai dizer às ovelhas: vinde a mim, benditos meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, preso, fostes me visitar. E as ovelhas dirão: Senhor, como foi que te vimos com fome e sede e te socorremos? E Jesus diz para as ovelhas: toda vez que fizerdes isso ao menor dos meus pequeninos, foi a mim que o fazeis. Depois ele vai dizer aos bodes que estão à sua esquerda: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, porque tive sede e não me deste de beber, tive fome e não me deste de comer, estava nu e não me vestistes, preso, doente, não fostes me visitar. E os réprobos, os bodes, os condenados ao inferno dirão: Senhor, quando foi que te vimos com sede, com fome, nu e não te socorremos? E o Senhor dirá: toda vez que não fizestes isso ao menor dos meus pequeninos, é a mim que não o fazeis. Você entendeu muito bem o evangelho de hoje. E é por isso que Jesus fala que muito mais importante do que os ritos religiosos é a esmola. E que se aquele fariseu desse esmola dos seus bens, ele teria toda a sua imundície purificada. Queridos, temos que descarregar os 500 caminhões carregados de cimento. É impossível que façamos isso. O salário do pecado é a morte. Com o nosso pecado nós ofendemos a Deus e é impossível repararmos essa ofensa. Mas Deus nos permite uma maneira, uma forma de repararmos nosso pecado. É a esmola. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber.
O livro de Tobias diz claramente que a esmola apaga os pecados, livra da morte mais eterna. O problema é que às vezes a gente não quer matar o escorpião. Lembra dos 500 escorpiões que eu falei? Que cada escorpião que você matar, você estará dispensado de carregar um caminhão de cimento. O problema é que esses escorpiões estão no nosso bolso. No dia de hoje, não perca a oportunidade de fazer o bem. Quando você encontrar alguém que necessita da sua esmola, seja ela a esmola material do dinheiro, seja ela a esmola espiritual do bom conselho, a esmola da caridade, de prestar um serviço, de ajudar, a esmola de amar, de fazer o bem, de diversas formas de fazer esse bem, seja dando literalmente um dinheiro, um valor em espécie para alguém que necessita, ajudando alguém financeiramente, seja ajudando alguém com um conselho, ajudando alguém mostrando o caminho do Senhor, ajudando alguém, ainda que seja não fazendo nada, mas apenas ouvindo o desabafo que a pessoa quer fazer. Hoje, não perca a oportunidade de matar os seus escorpiões. Não perca a oportunidade de reparar o seu pecado e purificar a sua alma. A esmola liberta, salva, livra da morte eterna. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Senhor, quando foi que tivemos com fome e sede? Toda vez que fizestes isso, ao menor desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada!